Olá, meu querido estudante, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje quem está aqui comigo é o Daniel. Olá, Daniel, tudo bom? Quanto tempo? Daniel vai fazer a nossa interpretação. Bom, pessoal, a aula de hoje nós vamos falar sobre ecossistemas. Nós falamos nas aulas anteriores sobre biomas, as características que definem o meio ambiente. Essa aula é dedicada ao 7º ano do ensino fundamental e nela nós iremos então trabalhar a seguinte habilidade de relacionar estruturas e comportamentos dos seres vivos e as chances de sobrevivência nesses ambientes, ou seja, os ecossistemas, que são formados por meios bióticos e abióticos, eles vão fornecer características, fatores que irão contribuir para a sobrevivência de diferentes animais e também da flora daquele local, da vegetação. Para que isso aconteça, precisa ter um equilíbrio, não só com relação a esses animais, como também com relação ao meio abiótico. Mas afinal, o que é biótico e abiótico? Se você não sabe, vem comigo que nessa aula você vai aprender tudo isso e um pouco mais. Então vamos lá. Analisem essa imagem aqui. Imagem que nos mostra diferentes animais. Aqui em cima eu tenho, por exemplo, uma ave. Aqui eu tenho um veado. Eu tenho outras aves aqui embaixo. Aqui, coelhos, plantas, arbustos, vegetais, um sapo aqui em cima de uma pedra. Então, eu tenho diferentes animais, um lagarto aqui, esquentando o sol também em cima de uma pedra, que compõem. O que essa imagem aqui nos diz? Quando vocês batem o olho nisso aqui, o que vocês pensam ao ver essa imagem? Quando eu olho para ela, primeiro, eu vejo vida. Muita vida. Mas é só isso. É só seres vivos que a gente consegue enxergar dentro dessa imagem? Observem aqui. Esses diferentes animais que eu falei para vocês são seres bióticos, Bio vem de vida. Então, todos os seres vivos, eles possuem vida. E quando você tem vida, você é considerado como um ser biótico. Agora, e os componentes? Isso inclui os vegetais, tá, gente? Os vegetais são também formados, e têm vida. Bom, nós vamos então passar para o meio abiótico. O que é esse meio abiótico? O que interfere, Se eu mudar aqui, por exemplo, a temperatura, vocês acham que a temperatura influenciaria nesse ambiente? Esses animais que estão aqui teriam algum processo de adaptação por causa da temperatura? Então, se eu esfriar demais e for para a temperatura menos 70, por exemplo, se esses animais não tiver adaptação para viver nesse meio, eles não vão conseguir sobreviver. Agora, se eu mexo na composição do ar, eu tiro o oxigênio dessa região e eu coloco muito enxofre, regiões vulcânicas, por exemplo, tem a presença de muito enxofre. Vocês acham que esses animais sobreviveriam? Não, eles não sobreviveriam, porque eles são adaptados para o meio. Então, o meio abiótico é tudo aquilo que interfere, é o clima, é a temperatura, é a umidade, são todos os fatores que irão interferir de forma direta no meio ambiente. Isso aqui caracteriza um ecossistema, a reunião de vários fatores, várias características dentro de um certo bioma. E vários ecossistemas, eles vão se sobrepor, A Terra, a biosfera de forma geral, nós vamos ter vários ecossistemas sobrepondo um ao outro. Eles têm um começo e um fim, mas
eles podem estar inseridos dentro de outro ecossistema. Por exemplo, em uma simples poça d'água, a gente tem a presença de vários micro-organismos vivendo ali dentro. À medida que essa poça seca, esses micro-organismos podem extinguir. Mas se for uma poça, né, se for um laguinho, esse lago está inserido, vamos pegar um exemplo maior, Lagoa da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Nós temos uma lagoa enorme. Essa lagoa, né, tem dentro dela vivendo os animais aquáticos. E ao redor nós vamos ter diferentes aves, mamíferos que compõem esse ecossistema. Dentro dele estão inseridos o ecossistema aquático, o ecossistema terrestre e todos os fatores como a temperatura, a umidade, o clima irão interferir naquele ecossistema local, ok? E a Lagoa da Pampulha ela está inserida dentro de um bioma, como por exemplo, aqui em Minas nós temos 2 biomas, Cerrado e Mata Atlântica, como eu falei nas aulas anteriores. Então, um ecossistema influi sobre o outro, né? Nós temos diferentes ecossistemas formando a biosfera, que são a reunião de todos esses ecossistemas. Então, isso aqui é um ecossistema que vive normalmente em equilíbrio. Agora, olha essa outra imagem aqui, linda também por sinal. Quando a gente faz um mergulho em recifes, né, a gente consegue ver diferentes corais, a gente vai ver a presença de poríferos, peixes, que são animais aquáticos. Na figura anterior, eu mostrei alguns animais terrestres. Nessa aqui, eu já mostro para vocês alguns animais aquáticos. Enquanto na figura anterior, o componente abiótico era o ar, aqui eu tenho a água, né, como componente abiótico, a presença do sal, que isso aqui é uma imagem, né, de um ecossistema aquático marinho, então eu também tenho o sal dissolvido nessa água. É diferente do ambiente terrestre. Então, olha só, temos 2 imagens, uma com um ecossistema de corais, né, esse aqui, mostrando os diferentes corais, os poríferos, equinodermatas, aqui uma estrela do mar, os peixes. E aqui do lado de cá, ó, eu tenho uma floresta temperada. Suponhamos que seria uma Mata Atlântica, por exemplo, uma floresta mais densa, mais fechada. O que existe, né? Existe algum elemento que esteja presente tanto aqui quanto aqui? E tem alguma diferença dessa imagem para essa? Os 2 ecossistemas mostram diferenças entre eles? Eu consigo enxergar isso só de visualizar? Ou eles são iguais? Eu posso simplesmente olhar para eles e falar assim, ó, todos os 2 têm vida. Ok, realmente, todos os 2 têm vida. Tem aqui, ó, vários animais, seres vivos, né, que compõem isso. E aqui também eu tenho os vegetais. Tem até uma pessoa aqui, ó, circulando na floresta. Então, eu vou ter a presença de vida inserida nessa floresta. Mas eu também tenho a presença dos fatores abióticos, que é a temperatura, o clima, o ar, né? Aqui eu tenho água, aqui eu tenho ar. Isso tudo faz com que eles sejam diferentes. Os animais desse meio aqui são adaptados a viver nesse meio, no meio aquático. Uma estrela do mar, se ela é retirada e colocada na terra, ela vai sobreviver? Ela não consegue sobreviver. Ela está adaptada para a água. A respiração dela vai ser lá, todo o sistema, né, corporal dela vai ser dentro da água. A partir do momento que eu tiro ela daquele meio e passo para o lado de fora, ela provavelmente vai morrer em algumas horas, porque ela não está adaptada para o meio terrestre. Para isso, os seres terrestres, né, os animais terrestres, precisam de especializações, inclusive os vegetais. Os vegetais, eles vieram lá da água, assim, por meio das algas, e elas foram evoluindo, né? Primeiro surgiu as briófitas, das briófitas
nós tivemos as pteridófitas, depois gimnospermas, até chegar nas grandes árvores, formando o que nós temos hoje, que são as angiospermas. Então, temos grandes diferenças entre essas duas imagens e também temos semelhanças na qual a presença de seres vivos nas duas imagens que eu trouxe aqui para vocês. Beleza. A gente pode, então, dividir, né, o ecossistema em dois componentes básicos, os bióticos e os abióticos. Vamos lá. Quais são os componentes bióticos? O que é um meio biótico? Quando eu falo assim, professora, eu tenho aqui nessa imagem componentes bióticos e abióticos, mas didaticamente falando, o que é isso? Os bióticos, os componentes bióticos de um ecossistema são todos os seres vivos. Lembrando que ser vivo precisa de ter célula. Todos os seres que possuem células são considerados seres vivos. A partir dali, eles podem ter somente uma única célula, como é o caso das leishmanias, como é o caso do plasmodium, que causa malária. Ou ela pode ter milhões de células, como é o nosso caso, ou dos vegetais, né, que são compostos por trilhões de células. Mas, ainda assim, tendo uma única célula, ele continua sendo um ser vivo. Agora, é diferente dos vírus. Os vírus não possuem célula, ele possui uma cápsula em volta do material genético dele, mas ele não tem célula. Então, ele fica ali caminhando entre o meio dos seres vivos e a matéria, né, inanimada. Então, para ser biótico, tem que ter vida. Então, dentro de uma imagem como aquela, a gente tem as plantas, os animais, os micro-organismos, todos eles como sendo bióticos. E aí a gente pode, né, dividir esses dois grandes grupos em organismos autótrofos e heterotróficos. Lá vem a professora com esses nomes difíceis. Biologia tem disso, né, gente? Ciências, então, é danada para ter nomes diferentes. Mas vejamos, autótrofo, auto. O auto quer dizer que ela consegue fazer o seu próprio alimento. É o caso, por exemplo, das plantas. As plantas, elas realizam fotossíntese. Quando elas realizam fotossíntese, além de nos ajudar liberando o oxigênio que a gente respira, elas filtram, elas captam, absorvem o gás carbônico que nós liberamos na nossa respiração. Elas pegam esse gás carbônico, a luz solar e a água e fazem o alimento delas. Isso é só com planta? Não. Existem bactérias, que são quimiosintetizantes, e existem as algas, que são as grandes produtoras de oxigênio. Então, elas conseguem produzir o alimento delas, que é a glicose, a base da alimentação, produzem a glicose, liberam o oxigênio e captam o gás carbônico que nós liberamos na nossa respiração. Sem contar, gente, os gases que são liberados pelas indústrias, pelos carros, que elas também vão conseguir fazer esse processo de autotrofia, né? Então, na fotossíntese, os seres autótrofos conseguem obter o seu próprio alimento. Já os seres heterotróficos, que é, por exemplo, o nosso caso, nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Eu brinco muito e falo assim, quem dera se nós fôssemos seres autotróficos, quem dera se a gente fosse capaz de fazer fotossíntese. Eu ia viver plantada lá na praia, com o pezinho na areia, com a aguinha de coco, só no sol, absorvendo energia, transformando aquilo em alimento. Mas não estamos evoluídos a tanto, né? Então a gente precisa consumir alimentos. E a gente se alimenta de quê? Dos seres autótrofos. A base alimentar, né? As plantas são a base alimentar de toda a cadeia. A gente alimenta dela e de demais animais, né? Nós somos seres onívoros alimentando tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Então, autotrofia e heterotrofia significa isso. Autótrofo, aquele que é capaz de
produzir o seu próprio alimento, heterotrófico, aquele que não produz, que ele precisa se alimentar de algo, ok? Vamos lá. E o meio abiótico, o que é? Quais são os fatores que influenciam aqui? Os componentes abióticos, né, são fatores que não são vivos, ou seja, não tem célula, começou aí. Então, nós temos aqui, deixa eu fazer sublinhar aqui para vocês. Nós temos a luz, a temperatura, os nutrientes, o solo e a água. O ar também, né? Então, nós temos todos esses fatores que são fatores abióticos que irão contribuir para o funcionamento do ecossistema. Então, dentre esses componentes, nós podemos destacar a radiação solar, que, como eu falei para vocês agora há pouco, vai permitir o processo de fotossíntese, as plantas vão conseguir produzir o seu próprio alimento, assim como as algas. A água e a temperatura também vão exercer papéis importantíssimos, né? A temperatura, gente, à medida que ela aumenta ou abaixa demais, influencia diretamente na sobrevivência de diferentes seres. Além, né, da água, como eu falei para vocês no início, o animal que ele é da água ou até a mesma planta, né, uma planta aquática, ela só consegue sobreviver na presença da água. Aquele animal que é aquático, ele vai sobreviver na presença da água. Quando você tira ele e passa para o meio terrestre, ele vai morrer. O mesmo acontece quando a gente faz o contrário, a gente pega um animal de vida terrestre, insere ele no meio aquático, ele pode viver ali por alguns minutos. Alguns, né, conseguem nadar e tudo, mas se você inserir ele diretamente e ele não conseguir sair, ele vai morrer, porque a respiração dele não está adaptada para aquilo, né, para aquele meio aquático. Ele obtém oxigênio através do ar e não da água. Então, esses são os fatores que irão influenciar diretamente no ecossistema. Então, vamos praticar aqui. Eu trouxe para a gente fazer um quadro. Ecossistemas, recifes, né, ou corais. Então, quais são os componentes abióticos presentes lá nos recifes e corais? Nós vamos ter, por exemplo, a água, a temperatura, a luz e por aí vai. Aqui na floresta tropical, vamos pegar como exemplo a Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, quais os fatores abióticos? Também posso considerar a luz, a temperatura, a própria, o clima da região. E aqui na Restinga? A Restinga, gente, a gente tem um terreno mais árido, né? Então, o solo é mais árido. Nós vamos ter a presença de sol, né, da luz solar de forma mais intensa, um clima mais seco. E os fatores bióticos? Aqui, ó, eu posso dizer os poríferos, que são animais. Eu posso dizer que eu vou ter as algas e por aí vai. Aqui na floresta tropical, eu posso citar como exemplo a vegetação arbórea. Essa vegetação arbórea, gente, são aquelas árvores de grande porte, árvores densas, altas. E aqui na Restinga, eu vou ter árvores mais retorcidas, árvores menores, arbustos. Sem contar os animais, né? Animais que são típicos de cada um desses ecossistemas. Aqui na floresta tropical, a gente poderia citar, por exemplo, a jaguatirica. E aqui embaixo, o carcará, que é uma ave. Então, de acordo com o ambiente, nós vamos ter diferentes
animais, diferentes seres vivos que estão adaptados a este meio. Se eu pego os animais que estão adaptados nos recifes e coloco ele numa floresta tropical ou numa restinga, eles não irão sobreviver, ok? Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre os ecossistemas de uma forma geral, enfatizando mais a cadeia alimentar. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente no nosso Tira Dúvidas, no Se Liga na Educação, ok? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!